Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre filosofia do direito, né? Então vamos ver o que a gente tem para verificar sobre a disciplina de filosofia do direito. Peço desculpas pela demora, né? É que a gente estava aí vendo como que a gente ia fazer, e vocês sabem, né? Eu não sou youtuber, eu não sou influencer, eu sou só professora, então eu estava tentando verificar um método mais fácil de vocês entenderem a disciplina de filosofia de direito. Como nós conversamos na aula passada, a filosofia do direito, ela sempre foi extremamente importante para a nossa disciplina, mas ela tem uma finalidade um pouco maior, mais extrema agora, em virtude da resolução número 75 do CNJ, que inseriu a disciplina como disciplina obrigatória em alguns concursos, inclusive concurso da magistratura. Só por isso a gente tem que estudar filosofia do direito? Não, né, pessoal? A gente precisa estudar filosofia do direito também por conta de que a pessoa que tem como base para o seu estudo a filosofia do direito, ela vai conseguir ter uma reflexão maior acerca de todas as questões que forem levadas a ela sobre o direito, por conta de ética, por conta de moral, por conta de leis, por conta de justiça, por conta de equidade. Então, para um ideal de justiça no sentido amplo, a filosofia do direito é extremamente importante. Então, a gente busca um aprimoramento, a gente busca um aperfeiçoamento, visando sempre uma proteção tanto das pessoas como seres humanos, quanto da sociedade em geral. Então, justiça ela deve ser a base da sociedade, a distribuição igualitária dessa justiça é que vai dizer se nós somos uma sociedade para os cidadãos ou não, né? E filosofia do direito para o direito, a filosofia é importante para servir como esse instrumento, para fazer com que a gente aprenda a melhorar o nosso raciocínio, melhorar o nosso pensamento, analisar o sentido das normas jurídicas, visando um sopesamento da atuação do direito diante da sociedade em geral. Então, como instrumento fundamental na ordem social, o direito sempre precisa estar melhorando, precisa ser melhor explicado. E a filosofia do direito é um ramo da filosofia geral que tem essa finalidade, analisar a norma de uma forma aprofundada, propor um estudo da ética, da moral, da sociedade, do indivíduo, das atribuições que cada um de nós deve ter nesse amplo mundo jurídico, de forma que a gente, como doutrinador, como estudioso, a gente tenha uma contribuição maior, né, no futuro da justiça. A filosofia do direito, ela estuda o direito como um todo. Por isso, ela é um importante instrumento de conhecimento crítico pelo aluno. Cabe ao aluno, que é o futuro profissional da área do direito, interpretar o que é jurídico, o que é moral, o que é direito positivo, o que é ética. Então, vamos sair dessa seara extremamente técnica que a gente tem das normas e voltar-nos para a visão, voltar-nos para o pensamento filosófico, voltar-nos para o pensamento mais crítico, criando uma consciência mesmo, mais reflexiva, para a gente poder auxiliar o aplicador do direito nas suas decisões. A filosofia do direito, ela tem como abrangência a sabedoria, a ética, a moral, visando conceder ao aplicador do direito a possibilidade de forma consciente mesmo, participar ativamente nas mudanças do ordenamento jurídico. Primeira pergunta que nós tentaremos responder com a ajuda de alguns filósofos é: o que é a justiça? Muito difícil precisar esse termo, né? Vocês já sabem disso, né? É um conceito fundamental só que ele é muito abrangente, então ele tem que constar
ele tem que constar ética, filosofia, moral, social, jurídica, né? Deve agregar a vida política, a vida religiosa, a vida jurídica. Então, a justiça, ao lado da prudência, ela da temperança e da coragem, ela é dentro do entendimento filosófico, ela sempre vem à frente da virtude. Então, o que é a justiça? A justiça é igualdade? A democracia, ela se orienta a partir da igualdade, certo? Se temos democracia, nós temos igualdade. Se temos igualdade, nós temos justiça. O que Kant pensa sobre isso? Em 1781, Immanuel Kant, na sua obra Crítica da Razão Pura, ele pontua a liberdade como o bem de cada ser humano. Então, ele menciona que para decidir-se pelo bem ou pelo mal, o homem só precisa da razão, porque com ela ele teria a capacidade moral de tomada de suas decisões. Não precisa de nenhum código, não precisa de nenhum código de conduta, seja ele filosófico ou um código de regramento ou alguma norma. Então, o Kant, ele erige a ética como fundamento das leis e da moral. Então, assim, como ciência das leis de liberdade mesmo, num sentido amplo e num sentido estrito. A ética seria como virtudes, tendo o direito e a moral como fundamentos, no sentido estrito de ética. A vontade para Kant, gente, ela é de extrema relevância. Então, a vontade construiria a ética, que seria a razão pura. Kant, na sua filosofia, ele afirma que a razão teórica, o intelecto, ocupa-se do ser, enquanto que a razão prática, que é a vontade, ocupa-se do dever ser. Para Kant, a liberdade remete à igualdade e assim se construiu a concepção de justiça. Justa é somente a ação sob cuja máxima a liberdade de arbítrio de cada um pode coexistir com a liberdade de todos. É uma frase que expressa para Kant a noção de liberdade. Então, para Kant, todo ser dotado de razão tem capacidade moral e não necessita de nenhum código ditado pela filosofia. Ou qualquer outro sistema de regras para conhecer e decidir-se pelo bem ou pelo mal. Então, nesse ponto, Kant ele aproxima-se da ética socrática, né? Segundo a qual a virtude está dentro de cada ser humano, bastando ensiná-la, quer dizer, revelá-la, para que seja praticada. Agora vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Sócrates, um dos maiores símbolos da filosofia, ele viveu e morreu pelas suas ideias. Durante a vida cultural e social dos gregos, os atenienses haviam vencido a guerra contra os persas. Atenas tinha uma estrutura comercial, artística, cultural, cosmopolita, excepcionalmente democrática, estando à frente dos pensamentos dentro no pensamento filosófico. Se os filósofos pré-socráticos surgiram e produziram seus pensamentos nas colônias gregas, Atenas, ao tempo de Péricles, conseguiu por fim ser a sede inquestionável da filosofia entre os gregos. O grupo de Sócrates e seus discípulos, o mais famoso dele, o Platão, né, e também o seu posterior e renomado aluno Aristóteles, marcou esse tempo. No entanto, o socratismo não foi uma corrente solidária da filosofia ateniense naquele tempo. Muito pelo contrário. Aqui nascem os pensadores chamados sofistas, justamente contra eles que os seus contemporâneos, que o Sócrates se levanta filosoficamente. Ele não simpatiza com os sofistas. Para ele, os sofistas vendem suas ideias, e ele opunha-se de forma frontal tanto ao estilo do pensamento dos sofistas, então a linha de pensamento filosófico, o fato deles, para os Sócrates, venderem suas ideias. Para Sócrates, a verdade e o justo
não são reduzidas ao nível de convenções, então não são meras estipulações, de acordo com as opiniões ou com a maioria. Então os sofistas eles iam com a maioria e tinham ideias pré-concebidas na opinião de Sócrates. Também a mera apreciação do justo como uma physis calcada nas tradições, sem melhor investigação filosófica, era rejeitada por Sócrates. Para Sócrates, era preciso buscar o quê? O fundamento das ideias e dos conceitos. A atividade primeira do filósofo era a indagação do que sobre o que é, no sentido do esclarecimento e da iluminação, em direção do verdadeiro. Ao contrário do sofista, que afasta a verdade porque considera uma convenção e, portanto, trabalha com as verdades, Sócrates busca a verdade. O traço marcante do pensamento de Sócrates é esse processo de busca. Então, o Sócrates não é um professor que dá resposta aos seus alunos. Ele é um questionador. Ele pergunta, ele reflete, ele não faz ponderações pelos caminhos da verdade. Então, ele adota como divisa fundamental da sua filosofia aquela célebre frase: só sei que nada sei. Que dá a demonstração de que o pensamento não se constrói consolidando verdades estabelecidas, mas antes procurando essas verdades, procurando uma espécie de negatividade da razão, que vem a destruir as certezas socialmente assentadas. Então, os sofistas, eles se baseavam para sua filosofia em ideias pré-concebidas. Sócrates não. Sócrates negava essas ideias, negava essa razão e ele perguntava, procurava outras verdades. O processo de procura, então, ele torna-se fundamental. Daí, para Sócrates, mais importante que a própria conclusão sobre a verdade é o método utilizado em todo esse processo, tá? Então, Sócrates, com esse método de indagação, ele busca extrair dentro de inúmeras opiniões e concepções divergentes a essência da ideia da verdade. Quando ele conversava com as pessoas, quando dialogava com as pessoas, Sócrates demonstrava a importância de se retirar falsas impressões para que surjam assim outras opiniões, tá? Surjam assim ideias únicas e verdadeiras. Diferente dos sofistas, o argumento era retórico dos sofistas, né? E que com a sua argumentação eles venciam as discussões, mas era uma vitória de discurso, né? Não significa que fosse uma vitória de construção de ideias e de verdade. O tema de Sócrates era: conhece-te a ti mesmo. Então ele elimina com a filosofia os preconceitos, as visões deturpadas e ligeiras, conduzindo o homem à verdade. Essa espécie de iluminação da alma é a pedagogia socrática e é também o sentido da sua filosofia enquanto prática da demonstração da ignorância de cada um e da necessidade de reflexão mais profunda e menos convencional. Pessoal, espero aí ter contribuído com vocês dentro da área de filosofia, tá? As questões irão na sequência. Como eu disse, eu estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem dos seus idosos, das pessoas especiais e de todo mundo. E se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana. Um abraço.